Oi pessoal, tô chegando pra vocês com o meu vídeo aqui, o meu mais novo projeto, totalmente diferente do que eu faço da minha vida pessoal, o nosso canal Corre Adam, onde eu vou trazer pra vocês outro lado da minha vida que eu gosto muito. Pra quem não sabe, gente, eu sou cantor, né? Eu sou cover daquele ali atrás, ó, Elvis Presley, sim. Eu faço uma releitura na realidade, né? Eu não faço uma imitação, literalmente. Mas eu tenho um outro lado da minha vida, poucos sabem, mas a mesma pessoa que me apresentou o Elvis foi a mesma pessoa que me apresentou essa minha segunda grande paixão na vida, que são os games. Como eu desde pequeno sempre tive esse gosto por jogos, eu sempre tive outros consoles. Eu tive o Super Nintendo, eu tive Nintendo 64, PlayStation 1. Eu pulei uma geração aí que foi do PlayStation 2, o 3, e aí só agora, quando eu tive minha independência financeira, entre aspas, eu comecei a trabalhar com 16 anos, correr atrás dos meus objetivos, ter a minha grana, aí sim eu tive a oportunidade de ter mais contato com os games. Mas vamos falar um pouquinho sobre como é que começou tudo isso. Na escola que eu estudava, eu tinha esse meu professor, que dava aula de informática, o professor Marcos Carfora, inclusive um abraço pra ele. Foi ele que eu apresentei aquele CD que eu encontrei em casa, que era o CD do meu tio. Eu apresentei pra ele esse CD e ele me falou quem era o Elvis, e ao passo que ele me falou quem era o Elvis, ele nas aulas vagas, nas horas vagas, nas horas de recreio que nós podíamos ir na aula de informática, na sala de informática, porque naquela época o computador era artigo de luxo, não era uma coisa que você tinha acesso tão fácil, não era uma coisa difundida como hoje. Então a gente aproveitava pra ir lá pra jogar, ver os jogos e tal, né? E naquela época em casa a gente só tinha internet de escada, né? Tanto que a primeira internet de escada que eu tinha em casa era essa aqui, ó. Ainda tenho aqui. A gente recebia pelo correio, né? Meu avô era assinante. Também tem outro aqui, olha como é que era a caixinha, ó, que vinha por e-mail, não, por correio, né? Só depois, a gente, através disso, a gente não tinha muito contato, a gente não conseguia baixar jogos, a gente não tinha acesso rápido, acesso fácil a esse tipo de mídia. Então como é que a gente fazia? A gente comprava isso pelas revistas. Nos PCs, o primeiro jogo que eu viciei assim na escola, e até tive que arrumar cópias e tal, porque eu não tinha um computador muito potente naquela época, que era até o Windows 95 ainda, foi o jogo Worms 2. Foi o primeiro que eu pirei, assim, eu fiquei alucinado pelo Worms, né? Logo depois eles lançaram o Worms Armageddon. Pra gente ter acesso ao Worms Armageddon, tinham aquelas revistas naquela época que lançavam os jogos demos, eles faziam umas coletâneas assim e lançavam. Esse CD aqui que eu tenho é daquela época ainda, de 1999. Ó, ele vinha o Worms ele tá aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. E aí, através disso, a gente tinha acesso a jogos através das revistas Top Games. Tinha até uma demo do Medal of Honor, a Top Games também. Top Games é a mesma, né, que eu falei ali, ó. Vinha com um RPG dos Cavaleiros do Zodíaco, um RPG safado, diga-se de passagem. Tinha também a outra também, eu era viciado no Top Games, né? Vinham vários jogos e tal. Outro que veio com um mod que eu tinha do Dragon Ball Z para Half-Life. E aqui, ó, Counter-Strike, quando lançou. Ó, tá vendo? Daí o último que eu comprei porque eu achei que vinha o GTA e não veio. O GTA San Andreas. E na realidade eu fui ver, era um detonado, cara. Fiquei com a raiva naquela época. Pra nós chegarmos no San Andreas, eu tenho que antes mostrar pra vocês os jogos que eu tinha naquela época. Você tem tenho alguns desses jogos, olha aqui, ó. Age of Empires com Carriers. Eu tenho, esse foi um dos que eu consegui salvar, né? Porque naturalmente, daquela época pra cá. Outro aqui, ó, que maravilha, Roller Coaster Tycoon. Esse aqui é o jogo do gênero de RTS, Real Time Strategy, né? Estratégia em tempo real, ó, outro da série. Eu era pirado no Roller Coaster, né? Também tem o 2. Revista Full Games, Senha 3D. Outro que eu tinha também naquela época, que é uma das relíquias que eu tenho. Quer ver, ó, deixa eu tirar da capinha aqui. Olha esse aqui, ó. Foi a minha introdução aos jogos aqui, ó. Ó, Rainbow Six, da revista Senha, cara. Vocês têm noção do que é isso? Essa revista Senha, ela também foi responsável por lançar games como o Duke Nukem 3D, né? Eu não consegui encontrar essa revista naquela época porque o jogo foi proibido no Brasil, rolou uma parada assim naquela época. Isso dificultou muito o acesso da gente ao jogo, né? Que é outro que eu tinha aqui, ó. SimCity 3000, que é outro jogo também, que vocês veem que é bem desse gênero, que eu gostava bastante porque meu computador não era tão potente, ó. Esse aqui já é um pouco mais recente, né, ó. American's Army, que era um simulador, né, de jogos em tiro em primeira pessoa, né. Então essas foram as minhas primeiras
trajetórias aí no mundo dos games, né? Eu tinha o Doom 2, que era um CD que eu tinha, mas passaram a mão. Você empresta para os amigos simplesmente vão lá e... A minha trajetória nos games, tirando essa parte dos PCs, começou através do Super NES, que foi meu primeiro console que eu tinha, né? E o primeiro jogo que eu tive foi o Super Mario, que vinha com o Super NES normal, né? Mas os jogos que me influenciaram muito, que eu joguei bastante, eu vou procurar fazer uma lista que seja um pouco diferente, porque muitos jogos famosos naquela época fatalmente influenciaram todos, como o Donkey Kong, você pega o Mario em si, Mario Kart, se você ficar falando nomes assim que são comuns assim, vai se tornar até uma lista um pouco redundante. Então eu vou falar de alguns outros jogos que talvez não sejam tão conhecidos, né? Top Gear 1 e 2. Um jogo que se chama Zombies Ate Neighbors. Você andava com o carinha assim por uma vizinhança, assim, era em terceira pessoa, entre aspas, né? E aí você ia matando os zumbis com uma arminha de água. Olha que loucura. Looney Tunes Basketball era outro que eu era pirado. Você tinha tipo alguns perks, vamos dizer assim, né? Que eram algumas habilidades extras que você, tipo, pegava a bola assim de basquete, colocava uma bombinha teleguiada, ela ia assim com a bola do basquete, caía na cesta e fazia a cesta. Tinha várias paradinhas assim. Outro que era muito difícil de você salvar, você não tinha checkpoint, você não tinha save game, você tinha que salvar o jogo na raça. Morreu, volta pra primeira fase. O jogo do Máscara. Do Máscara, que o Jim Carrey interpretou, o The Mask, que inclusive era esse nome mesmo do jogo, né? Do Rei Leão, do Power Rangers, Ghosts and Goblins, Biker Mice from Mars, né? Que era uma adaptação, é como se fosse um mod, né? Eles pegaram o mesmo motor gráfico do Rock'n'Roll Racing, transpuseram para esse jogo que era tipo 3 gatos que corriam como o Rock'n'Roll Racing. Depois disso, eu tive o Nintendo 64. Naquela época você tinha uma concorrência muito grande com o PlayStation 1. O 007 GoldenEye revolucionou muito o modo de jogar. Também o Mario 64, né? Óbvio, vinha junto com o game. Um jogo de luta que eu acho que não é tão conhecido, e era o Mace The Dark Age. Tinha gráficos muito bacanas. Esse jogo ele era até bem polido, até era muito legal, era de luta, né? Pokémon Stadium, Pokémon Snap, que você tinha que ir batendo fotos de Pokémon assim, era até legalzinho naquela época. O Wave Race, que era um jogo de jet ski, era uma corrida, né? De jet skis. Também o Diddy Kong Racing, nossa, esse eu pirava também. E nem o Mario Kart, vamos dizer assim. O Zelda, Ocarina of Time, cheguei a salvar. O Majora's Mask também, Duke Nukem 64. Eu acho, inclusive, ele com gráficos melhores do que o Duke Nukem do PC. Pela fluidez, você tinha fases extras. Comprei numa loja que o cara tinha escondido essa fita. E o cara me vendeu assim, porque era meu tio que tava comprando pra mim. Se fosse eu comprar, ele não ia vender. Tem uma ideia, né? Depois disso, eu tive o PlayStation 1, né? O PlayStation 1 que eu joguei poucos jogos assim, porque foi uma época que eu tava estudando bastante, assim, e tal. Mas eu gostava muito do FIFA 2001, que eu falei aqui, né? FIFA 2001, olha que maravilha. Driver 2 foi um jogo que me marcou demais, porque tinha fase no Rio de Janeiro, eram 2 CDs, nossa senhora. Tinha as missões, você tinha que andar pelo mapa, você não saía do carro, como o GTA, né? E, inclusive, um dos jogos que me influenciou bastante também, que olha aqui, ó, que maravilha, foi Grand Theft Auto. Eu tenho ele aqui dentro da caixinha. Ó, caiu, que maravilha. Tá vendo? Ótimo, vai pro falha nossa. Aqui, ó, Grand Theft Auto. Tá vendo? O único jogo que me tirou do sério, que me fez quebrar um CD, porque eu tava na última fase e assim, eu depois de dar vários restarts, porque eu não conseguia ganhar dos caras, e quando eu tava ganhando na última curva da última volta, o jogo Need for Speed Porsche Unleashed, eu fui virar na curva pra reta final, pra fechar o jogo, pra salvar o jogo, meu carro travou na quina da curva, e foi um bug, não foi eu que bati, travou. Resultado, o cara me passou, eu abri o videogame, cheguei lá e taquei o CD no chão, de tanta raiva que eu fiquei. E depois é claro que eu joguei o Metal Slug, né, os Tekkens, tudo, né. Inclusive eu esqueci de citar lá no Nintendo 64 o Mario Tennis, que teve uma grande influência pra mim também, e o International Superstar Soccer. Você tinha os seus jogadores, basicamente era só você apertar o botão de correr, que você corria mais que 12 e conseguia fazer gol pra caramba. FIFA 99 foi outro que eu gostei bastante. Paralelamente a esses consoles que eu tive, eu ia jogando no computador. Primeiro deles, um que era da LucasArts, que infelizmente fechou, né, essa produtora, que era o Full Throttle, onde você era um motoqueiro que era da gangue Polecats. E aí você tinha que vingar, conseguir reconstruir a sua moto para você vingar a sua gangue. Era
and point, né? Você clicava só com o mouse e o cara ia andando assim até aquele local, e tinha alguns elementos puzzles alguns pequenos quebra-cabeças, né? Doom 2, Blood 1 e 2, que foi todos esses jogos, a maioria deles foi apresentado pelo meu professor, que apresentou o Elvis também, né? O Duke Nukem 3D e o The House of Dead. O cara ia andando assim, era do gênero arcade, ele andava sozinho, você só tinha que ir clicando pela tela e matando os zumbis assim com tiros clicando, né? O jogo devia ter uma hora e meia, vamos imaginar assim, de gameplay, pra você salvar o jogo inteiro. Uma hora e meia, quer dizer, era um jogo curto, né? Outro jogo trash que eu joguei bastante do PS1, Pepsi Man. Seguia os moldes de jogos de celular hoje em dia, como aquele Subway Surfer, né? Subway Surfer é um exemplo de Pepsi Man, né? Ele segue a mesma pegada do Pepsi Man, que você tinha que ir pegando umas Pepsis, né, na rua pra você ir passando de fase, ia pulando obstáculos. Então a sua função era só pular e abaixar, escorregar por baixo dos obstáculos e tal. E outro jogo também do PC que eu tinha, que eu ainda tenho que eu acho que isso é uma relíquia, mas uma relíquia trash, que é o game do Gugu. Ó que maravilha, Pickup Express, do Gugu Games. Você tinha que ir entregando umas pizzas, se não me engano, né? E era fazer algumas entregas assim. Outro jogo também que eu tinha daquela época, também uma dessas raridades, mas eu acho que agora já de um nível bacana, era o Quake Arena. Quake Arena. Ó. The Sims 1. Ó, o CD infelizmente foi pro espaço. Inclusive, ó, era o encontro marcado e tinha a propaganda aqui, ó. Fazendo a Festa, cara. A propaganda para você comprar o do Fazendo a Festa. Electronic Arts, já fazendo, né? Fighters for Life. Você era um bombeiro que era responsável para salvar vidas, né? Um jogo trash. Isso já era 2001, mais ou menos. E os PCs começaram a ter jogos em 3D. E você tinha que ter placa 3D. E como já não era uma coisa difundida naquela época, um dos jogos que me emprestaram naquela época da escola, e eu não consegui jogar e fiquei muito frustrado, depois eu cheguei a comprar o jogo, mas não gostei do jogo, quando consegui jogar, era esse aqui, ó, Vigilance, da CD Expert. Depois, como eu não tinha muita potência no meu computador, então eram difíceis jogos com muitos gráficos funcionarem. Então eu automaticamente fui forçado a ter bastante influência em jogos de RTS, de estratégia em tempo real. Um desses que eu tinha, que eu gostava bastante, era o Faraó. Ó, você abre aqui a caixinha aqui, ó. Na realidade, esse CD aqui que eu tenho aqui é do manual, né? Ele mesmo, ele tá guardando as minhas coisas ali, tá tudo uma bagunça, né? Aí já nós estamos indo para um nível muito bom. Eu tenho o CD aqui, ó. Qual que é? Half-Life 1. Né, ó, tá aqui o CD, ó. E aí, naquela época que começou a pegar o Counter-Strike, ó, eu tinha comprado o Counter-Strike, vinha na revista completo, só que você tinha que ter o Half-Life, né? Então eu comprei ele, né? Naquela época, como a gente não tinha internet, então a gente tinha que jogar com bots. Então por isso que eu comprei aquele CD, porque eu comprava e jogava com bots. Como eu falei lá dos gráficos que eu não tinha um PC tão forte, e quando eu jogava o Half-Life era naquele esquema, né? Só nas lags. Só nas lags, parava travando e tal, maravilha. Depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter um pouco mais do meu dinheirinho e tal, aí eu comprei o Counter-Strike Source, que foi aqui nesse ponto que eu fiz a minha conta na Steam, que a Steam estava começando em 2005. Vejam só, hein? Então, foi nessa época que começou. Na realidade, do Half-Life 1 já tinha Steam já. Aí, eu comecei a jogar alguns outros jogos, aí quando eu comecei a ter meu PC. Eu comprei o Fly Simulator 2002. Ó, tem o manual aqui ainda, aquela coisa toda, né? E aí, paralelamente a isso, eu comprava, claro, né, o bom filho, a casa torna. Eu ia comprando aqueles jogos trashes. Só que esse eu acho que não era tão trash, eu até gostava dele. O Theme Hospital. Tá aqui o CD, ó. Eu ainda tenho. Esse jogo aqui é de quando? Vamos ver. De 97. De 97. É mole? O Restaurant Empire. Você era um chefe, fazia o seu restaurante. Esse jogo aqui, meu, fiquei com uma raiva. Então, esses foram os jogos, né, gente? Fora isso, Windows Millennium original, ó. Esse Windows aqui foi muito criticado por ser muito bugado. Então, gente, eu sou esse cara que eu acabei de tentar mostrar pra vocês. Um pouco desse outro meu lado, né? Desse meu lado gamer, quer dizer, eu acho que deu pra mostrar um pouco do meu acervo pra vocês, algumas coisinhas que eu tinha desde aquela época,
Então eu sempre simpatizei com o mundo dos jogos, sempre tive vontade de fazer alguma coisa nessa área, mas nunca tive essa oportunidade e estou tendo agora com vocês. Daquela época para hoje nós tivemos uma evolução muito grande, onde os jogos hoje têm muitas lições de moral, às vezes tem coisas que são mais produtivas do que as que passam na televisão. Eu pretendo com esse canal trazer para vocês essa visão um pouco mais técnica para um mercado que cresce bastante, tentar fazer uma ponte para você com o seu filho, para você de repente aprender ou ter mais conhecimento do que o seu filho joga e você, filho, também ter um ponto de vista um pouco mais amplo em relação à sua família e tal, dando toques e tal, porque as dificuldades que eu passava, como por exemplo, eu ficava aborrecido de não poder jogar os meus jogos e ficava bravo com a minha família, porque de repente eu não tinha os meus jogos. E depois que você vai crescendo, você vai aprendendo a ver que de repente as coisas não são tão fáceis, os nossos pais têm outras prioridades. Então basicamente é isso, estou apresentando para vocês aqui esse canal, esse meu novo projeto, o canal Corre Adam. Eu preparei um conteúdo bacana para vocês terem aí ao longo aí de todo dia. Então foi um bagulho que deu muito trabalho para mim. E agora, gente, olha, peço a vocês que se inscrevam no canal, se vocês gostaram, deem um joinha no vídeo, aperta o joinha do vídeo aqui do YouTube, curtam a nossa página no Facebook, eu vou deixar todos esses links aqui na descrição desse vídeo, e fiquem agora com a abertura aí do canal, que ela é bem curtinha, ela tem 5 segundos eu acho, ela vai ser a introdução de todos esses vídeos que eu vou trazer para vocês. Então agora vocês fiquem com essa abertura e amanhã entra no ar para vocês o vídeo onde eu vou falar quais são os planos do canal, onde eu vou falar para vocês o que vai rolar, o que vai ter aqui para vocês exatamente. Mas agora basicamente esse vídeo é para me apresentar para vocês, tá ok, gente? Então um grande abraço para vocês e vejam aí então a introdução nova do canal Corre Adam para vocês. Valeu, gente, brigadão e vamos que vamos aí com Corre Adam. Valeu!